São 2 da manhã, a casa está em silêncio, você pega o celular no escuro e surge aquela vontade de entrar no perfil daquela pessoa que um dia bagunçou a sua mente, drenou sua energia e fez você duvidar de si mesmo. E talvez você já tenha ouvido respostas cruéis para isso, que você gosta de sofrer, que você não tem amor próprio, que você é fraco e que no fundo quer voltar para o caos. Mas eu preciso tirar esse rótulo injusto de cima de você. O seu problema não é gostar da dor, o seu problema é confundir familiaridade com segurança. Tem gente que chama de saudade o que na verdade é abstinência de um padrão. E hoje eu quero te mostrar, primeiro, por que a sua mente sente falta do que te feriu. Segundo, porque a paz no começo pode parecer estranha, incômoda e até ameaçadora. E por fim, como parar de romantizar o que te adoeceu sem endurecer o coração. Porque enquanto você não entende esse mecanismo, continua alimentando vínculo com aquilo que já provou que te feriu. E no fim não volta só ao passado. Vai embora a sua paz. Deixa eu te mostrar uma cena. Você finalmente consegue aquilo que por muito tempo parecia impossível. Um relacionamento calmo, uma amizade sem jogo, uma fase da vida sem tanta instabilidade, uma casa mais silenciosa, um domingo em que ninguém está te pressionando, cobrando, testando, ferindo ou deixando você em alerta. E o que acontece com você por dentro? Em vez de sentir alívio, você começa a estranhar. O silêncio incomoda, a calma parece suspeita, a ausência de turbulência não relaxa você, quase assusta. Aí você começa a procurar defeito onde não tem, cria problemas na cabeça, sente falta da intensidade, sente falta da tensão, sente falta do que te fazia mal. E isso bagunça demais porque parece contradição. Mas a verdade é que quem passou muito tempo vivendo em guerra, estranha a paz. Quem passou muito tempo tentando merecer afeto, começa a se sentir perdido quando não precisa mais lutar por ele. Então nem toda saudade aponta para o amor. Às vezes aponta para o costume, para a carência. Às vezes para um lugar interno que aprendeu a chamar caos de lar. E isso não acontece só em relacionamentos amorosos. Tem gente que sente saudade do emprego que a consumia, da amizade que sempre a diminuía, da fase em que vivia exausta, mas sabia exatamente quem precisava ser para ser aceita, da casa onde nunca relaxava, mas pelo menos conhecia o mapa emocional daquele ambiente. Essa é a armadilha. O conhecido machuca, mas o desconhecido assusta. Então muita gente volta para a pessoa, volta para o lugar, volta para o padrão. E quando não volta fisicamente, volta por dentro. Reabre fotos, relê conversas, visita perfil, esquece o aperto no peito e guarda só os raros momentos de paz. Reconta para as pessoas uma versão diferente da história, uma versão mais leve. Lembra do abraço, apaga as noites em claro. Lembra da sensação de ter alguém próximo e esquece o preço emocional que pagava por ela. E devagar começa a negociar com aquilo que a feriu. Talvez não fosse tão ruim, talvez eu exagerei, talvez o problema fosse comigo. Não. O que custava sua paz não era amor maduro, era um lugar onde você estava sobrevivendo e chamando isso de conexão. E aqui está o ponto central. A sua mente não sente saudade da dor, ela sente saudade da previsibilidade. Porque o problema não é que o mal virou bom, o problema é que o mal ficou conhecido. E o conhecido dá a ilusão de controle mesmo quando dói, mas familiar não é seguro. É só conhecido. Por isso, muita gente estranha o saudável, não porque o saudável seja raso, mas porque ele não manipula os sentidos da mesma forma. O caos cria alerta, e alerta, quando se repete por muito tempo, começa a aparecer intensidade. A calma não faz esse barulho. O respeito não tem esse sobe e desce. O carinho não reproduz aquela montanha russa que muita gente aprendeu a chamar de paixão. Existe uma história antiga de um povo inteiro que foi tirado da escravidão. Saiu debaixo do peso da humilhação e do cativeiro, mas no meio do caminho para a liberdade, começou a sentir saudade do que tinha no lugar onde era escravo. Não porque a escravidão era boa, mas porque a liberdade assusta quando ela exige travessia, confiança e direção. É exatamente isso que acontece com muita gente. O lugar antigo feriu, mas era conhecido. O lugar novo pode ser mais saudável, mas ainda não é familiar. Então o interior entra em conflito. Uma parte sabe que aquilo fazia mal, a outra sente que falta do padrão. Por isso, antes de obedecer ao que sente, você precisa aprender a interpretar o que sente. Faça a si mesmo essas perguntas. O que eu senti? O que isso me fez querer fazer? E o que isso revela sobre o que ainda me prende? Eu senti saudade? Quis mandar a mensagem? Isso revela que ainda associo o vazio com a necessidade de voltar para o que me machucou. Percebe? Você para de ser arrastado pela emoção e começa a ler o que está por trás dela.
Isso devolve a autoridade. Quem não lê o próprio padrão vira refém dele. Agora, se esse vídeo já está te trazendo clareza para entender o que acontece com você ou pessoas próximas de você, deixa o seu like aqui e se inscreva no canal, porque tem muita gente se sentindo culpado quando o que falta na verdade é clareza. Agora vamos para a parte prática, porque entender o mecanismo sem mexer na direção da vida ainda deixa você vulnerável. E antes dos passos eu preciso quebrar uma mentira que muita gente repete. O tempo não cura tudo, o tempo sozinho só distancia, o que cura é lucidez com ação. Cura é sentir sem ser puxado de volta. Você pode lembrar, pode até se emocionar, mas já não entrega a direção da sua vida para aquilo que um dia destruiu a sua paz. O primeiro passo é separar saudade de verdade. Quando a saudade vier, não converse primeiro com a fantasia, converse com os fatos. Pergunte-se, primeiro, o que realmente aconteceu? Eu vivi ansioso? Precisava me explicar o tempo todo? Saía de conversas me sentindo pequeno? Vivia em alerta? Segundo, do que eu estou sentindo falta? Estou sentindo falta de companhia, de costume? Estou sentindo falta do alívio temporário que vinha depois do caos? Entender isso ajuda muito, porque muitas vezes você descobre que não sente falta da pessoa, sente falta da validação, não sente falta do ambiente, sente falta da identidade que tinha ali, não sente falta do que doeu, sente falta de não se sentir perdido. Saudade sem verdade vira armadilha, então não deixe a emoção escrever sozinha a versão da sua história. O segundo passo é desnutrir a memória tóxica. Tem vínculo que não pode continuar sendo alimentado enquanto você tenta se curar, porque todo acesso que você mantém ao passado enfraquece a sua paz no presente. Então seja firme, arquive as conversas, apague os atalhos, pare de visitar perfil, corte acesso visual, pare de alimentar o vínculo com pequenas doses de exposição. Se existe uma música, um horário, um tipo de rotina que sempre puxa você para trás, não trate isso como detalhe. Se toda vez que você fica sozinho à noite você cai no mesmo ciclo, então seu trabalho não começa na hora da recaída, começa antes, combinando um compromisso, saindo da internet, deixando o celular longe e, por fim, permaneça no saudável. Esse talvez seja o passo mais difícil, porque o saudável no começo pode parecer sem graça. A paz é estranha no começo para quem viveu em alerta por muito tempo. Uma relação madura pode parecer morna para quem se acostumou com montanha-russa. Uma rotina estável pode parecer vazia para quem se acostumou com o caos. Uma fase leve pode até parecer tédio para quem só reconhece intensidade. Mas a ausência de tumulto não é a ausência de vida. O que é bagunçado seduz rápido, mas o que é leve sustenta. Então, quando algo bom chegar, não fuja rápido, só porque ele não ativa o mesmo desespero conhecido. Fique, observe, permaneça tempo suficiente para o saudável deixar de parecer estranho. No começo você pode estranhar ser respeitado, pode estranhar não precisar se provar, pode estranhar entrar numa conversa sem ameaça, pode até estranhar vínculo sem jogo, e tudo bem. Estranheza não é sempre um aviso de perigo, às vezes é só o seu interior aprendendo uma nova linguagem. Não abandone o que faz bem, só porque ainda não parece familiar. Não faça isso. Permaneça até o seu coração parar de chamar paz de tédio e parar de chamar caos de profundidade. Essa é a transformação verdadeira. Não é só deixar algo ruim. É deixar de chamar de saudade o que muitas vezes é medo do vazio. É deixar de chamar de destino o que na verdade era apenas repetição. Quem se cura não perde o coração, perde a ingenuidade e isso liberta. Então, da próxima vez que a saudade vier, não se entregue tão rápido ao que ela está sugerindo. Pergunte-se, isso é amor ou é costume? Isso é conexão ou é abstinência de um padrão? Isso é um convite para voltar ou um teste para ver se eu finalmente entendi? Porque nem tudo que ainda mexe com você foi feito para continuar na sua vida. Às vezes isso ainda dói, não porque combina com o seu futuro, mas porque ainda existe cura para acontecer aí dentro. E aqui está a ironia silenciosa disso tudo. Muitas vezes nunca foi sobre amor, foi sobre medo. O seu interior não estava pedindo de volta aquilo que te machucou, estava pedindo algo que ele já soubesse prever, controlar e sobreviver. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa entender por que ainda sente falta do que fez mal. E guarde essa frase, nem toda saudade merece retorno, algumas merecem apenas interpretação.